O Vasco volta a campo nesse domingo, 4 horas da tarde, para encerrar o Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem mais risco de ser rebaixado, então é uma rodada no qual o Vasco vai apenas buscar a vitória para garantir uma vaga, pelo menos, na Copa Sul-Americana. Lembrando que o Vasco ainda pode ir para a Libertadores da América de forma direta via título da Copa do Brasil. Mas a realidade hoje que nós temos é o Vasco conquistando a vaga para a Copa Sul-Americana, que é importante o time não ficar fora de uma competição internacional. Então, se não for campeão da Copa do Brasil, pelo menos que pegue uma vaga na Sul-Americana, já que na Libertadores da América não deu. E o técnico Fernando Diniz pode trazer algumas novidades para essa escalação do Vasco para esse jogo diante do Atlético Mineiro, tendo em vista que o Vasco terá pela frente uma semifinal de Copa do Brasil diante do Fluminense. Então pode ser que o Vasco poupe alguns jogadores nesse jogo. É claro que não vai poupar o time todo, é claro que não vai colocar um time completamente reserva, porque, como eu falei para vocês, o Vasco tem sim que garantir essa vaga na Sul-Americana. Então o Vasco não tem essa possibilidade, vou colocar o time todo reserva, se perder que se dane. Não, é importante o Vasco estar sempre o mais bem colocado possível no Campeonato Brasileiro. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o técnico Fernando Diniz pode montar esse time do Cruz Maltino. Vem comigo. E essa é uma possibilidade de escalação do Vasco para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Apesar de ser um jogo fora de casa e tudo mais, o Atlético Mineiro não vive um bom momento. Acabou de levar um 3-0 do Palmeiras jogando dentro de casa. O Atlético Mineiro, desde até antes, de perder a final da Copa Sul-Americana, vem acumulando resultados negativos nessa temporada, tanto que os dois times estão atualmente com 45 pontos. Então quem vencer esse jogo vai terminar na frente da tabela no Campeonato Brasileiro. E o Vasco terá no seu gol o Léo Jardim, isso aqui é uma presença confirmada. Na lateral direita também teremos o Paulo Henrique jogando como titular, e até eu vou explicar para vocês daqui a pouco porque eu acredito tanto que o Paulo Henrique vai ser titular nesse jogo e ele não será poupado. Na dupla de zaga teremos a novidade do Hugo Moura, já que o Cuesta está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então o Hugo Moura novamente vai formar a dupla de zaga ao lado do Robert Renan. E eu nem acho que esse é um dos maiores problemas do Vasco de momento. Até porque o Hugo Moura, quando entra na zaga, pelo menos jogando de zagueiro, a gente não se lembra de uma falha gritante do Hugo Moura. Eu acredito que o Hugo Moura deve fazer uma partida segura jogando na zaga, eu sempre torço por isso. O Robert Renan precisa reencontrar o seu melhor futebol, e aí eu falo, até em alguns momentos tá faltando um pouco de coragem, não só para ele, mas para o time do Vasco, de trabalhar essa bola mais por baixo, de querer jogar mais realmente. Na lateral esquerda, o Lucas Piton infelizmente está com a lesão que o tirou dessa temporada de 2025. O retorno do Piton é só em 2026. Então o Vasco já tem que tentar algumas possibilidades, já tem que fazer alguns testes para o jogo diante do Fluminense. E aí entra o Puma Rodrigues, que deve iniciar esse jogo como titular na lateral esquerda. Puma Rodrigues, nessa temporada que o Piton teve alguns períodos de lesão, ele ocupou essa vaga de lateral esquerdo. Já fez bons jogos sim na lateral esquerda do Puma. A gente torce para que ele atue no seu melhor nível, para que ele esteja realmente ligado no 220 e não se desligue do jogo. Porque em alguns momentos do jogo o Puma Rodrigues fica mole, fica disperso, e aí o Vasco pode acabar sofrendo defensivamente principalmente. Também tem a possibilidade dele colocar o Vitor Luiz ou o Leandrinho, mas realmente ele deve ir com o Puma Rodrigues. Muita gente cobra, cara, coloca o Leandrinho. Eu até gosto do Leandrinho, ele apareceu muito bem no Vasco, pareceu um jogador muito ofensivo, um jogador que chegava até a linha de fundo, mas provavelmente para o Leandrinho estar atrás do Puma e do Vitor Luiz, nessa régua do técnico Fernando Diniz, ele deve estar treinando mal. Não existe outra explicação. Se ele estivesse treinando bem, comendo a bola, ele inclusive seria titular. Mas, é claro, o jogador pode até não estar treinando no seu melhor, mas no jogo entregar algo positivo. Mas a tendência realmente é o Puma Rodrigues iniciar esse jogo. E aí eu manteria o Thiago Mendes no time titular, até para dar ritmo de jogo para ele, para essas semifinais de Copa do Brasil. O Thiago Mendes fez 2 jogos aí como titular do Vasco nessa reta final, contra o Internacional e contra o Mirassol. Mais um jogo aqui para o Thiago Mendes, para ele ganhando ritmo, se readequando realmente fisicamente uma partida inteira de futebol. Ao lado dele, o Cauã Barros vai jogar, até porque como o Hugo Moura já tá na zaga, não tem nem como você poupar o Barros. O Barros também é um jogador jovem, não sente fisicamente e deve ir para essa partida ao lado do Thiago Mendes. Agora, no quarteto de frente do Vasco, podemos ter algumas mudanças, eu vou explicar para vocês. O Andrés Gomes eu acredito que realmente será titular nesse jogo. Eu não sei se o Nuno Moreira vai jogar como titular ou se ele pode dar uma oportunidade para o David nessa partida. Para o Garré, eu
até basicamente descarta ele dar uma oportunidade para o Garré como titular, porque ele nem entra no decorrer dos jogos. Então não teria muita lógica o Fernando Diniz do nada colocar o Garré como titular nesse jogo. A tendência ainda, acredito eu, que é Nuno Moreira na direita e o Andrés Gomes na esquerda. Vocês têm que se lembrar de uma coisa, que o Vasco ele precisa estar com ritmo de jogo, esse time precisa ganhar confiança. E nada melhor do que uma vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro para o time ganhar confiança. E aí sim, talvez ele poupe o Felipe Coutinho desse jogo. O Felipe Coutinho já é um jogador com uma idade mais avançada em relação ao restante do elenco do Vasco. O Coutinho e o Thiago Mendes são os jogadores mais velhos assim desse time titular do Vasco. Então, pode ser que o Coutinho inicie no banco de reservas, seja preservado e jogue alguns minutos, ou que ele jogue o primeiro tempo e depois seja preservado no decorrer do jogo também. E aí, se o Coutinho for ser preservado, a ideia é iniciar com o Matheus França como esse jogador, esse segundo atacante no lugar do Felipe Coutinho. Eu insisto muito no Matheus França porque eu sei o potencial que ele tem e que ele não conseguiu ainda demonstrar com a camisa do Vasco. Ele é um jogador que tem muito mais futebol do que ele vem mostrando. Ele é um jogador que eu tenho, assim, praticamente absoluta certeza que quando ele fizer um bom jogo com a camisa do Vasco, quando ele marcar o seu primeiro gol e pegar a confiança, ele pode ser muito importante nesses 4 jogos aí de Copa do Brasil. A gente que é torcedor do Vasco, ali também de analista aqui, a gente torce para que os jogadores do Vasco estejam sempre no seu melhor. Porque se eles estiverem bem, eles vão ajudar o Vasco, com gol, com assistência, marcando, de alguma forma eles vão ajudar se eles estiverem jogando bem. E o Matheus França é um jogador que tem muito potencial, mas que no Vasco ele ainda não conseguiu mostrar. E eu acredito também que ele vai entrar com o Ryan como titular, como centroavante. E não com o Verratti, né? Não tem tanta explicação assim. Então, basicamente, esse é o time titular do Vasco para o jogo contra o Atlético Mineiro. Se tiver alguma grande mudança, o Diniz vai poupar todo mundo, eu vou trazer um vídeo aqui avisando a vocês antes do jogo. Mas, de momento, é Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan, Cauã Barros, Thiago Mendes, Puma Rodrigues, Nuno Moreira, Andrés Gomes, Coutinho ou Matheus França e Ryan no comando de ataque. E agora eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Quais mudanças vocês fariam no time do Vasco para esse jogo diante do Atlético Mineiro? Volto a repetir, a vitória é importante. Na parte anímica, na parte também de motivar o torcedor e na parte dos jogadores se sentirem mais confiantes e capazes. Uma coisa que o Vasco não pode deixar de fazer é acreditar. O time tem que acreditar em si, os jogadores têm que pensar, nós somos bons. Chegamos até aqui por algum motivo, nos tornamos jogadores profissionais por algum motivo, não podemos abaixar a cabeça. Assim, esse é um ponto extremamente importante. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, comenta o palpite também de vocês para esse jogo. E é isso, cara. Eu ficando nessa, grande abração do Francesco, é nóis e fui!